Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e vou trabalhar com vocês aqui a resolução das questões do simulado Enem de Filosofia do Sistema Positivo de Ensino. Vou mostrar a vocês as questões, vamos ver os níveis de dificuldade, os conteúdos que apareceram, as relações entre esses conteúdos, enfim, o tipo de preparação na execução das questões que você vai perceber que vai precisar, que já está tendo com certeza, para enfrentar essa prova do Enem. Então vamos ver lá um primeiro exemplo. Primeira questão do nosso simulado é a seguinte, tem um enunciado, você sabe bem como isso funciona, que no caso uma imagem e um texto curto fazendo referência, dizendo lá, lata de sopa, tomate da marca Campbell's, retratada na imagem, foi utilizada como modelo pelo artista pop Andy Warhol em um de seus quadros mais famosos. Então uma informação. Você sabe que nas questões de humanas, principalmente, é muito comum essas informações elas funcionarem como textos de apoio, assim como na redação. Sabe que na redação tem lá vários textos de apoio. Qual é a finalidade? Evidentemente, dar pistas para a resposta. Então, aqui no caso, uma referência sobre aquilo que se costuma chamar de cultura pop. A cultura pop da qual esse artista plástico foi um dos seus grandes expoentes. Aí vem a pergunta, na verdade vem mais um textinho, o segundo texto de apoio, ainda antes da pergunta. Então temos lá um texto, começa sempre pelas letras miúdas, essa é a dica que eu te dou. Por quê? Porque às vezes ela já te dá uma orientação sobre a natureza do texto. Se é um texto, um documento, se é um texto histórico, texto literário, se é um texto jornalístico. Aqui no caso é um texto de um livro de filosofia, então é uma análise. São filósofos já fazendo uma análise de algo que está relacionado àquela primeira informação. Então diz lá, crítica à sociedade administrada. Então é um texto que traz referência a esse conceito, e aí você que estudou, já daria para você começar a pensar na sociedade administrada, que tema é esse? Qual é o assunto? Tentar ir abrindo aí os arquivos do cérebro em que você vai localizando o tema. Vamos ver se tem outra pista. Sobre a questão da produção e do consumo, debruçam-se inúmeros filósofos, entre os quais os pensadores da escola de Frankfurt, movimento que surgiu na década de 30 na Alemanha. Pronto, temos aqui uma referência mais específica. Então você está juntando informações. Uma informação sobre cultura pop, um título sobre crítica da sociedade administrada e uma referência a um determinado grupo de filósofos que é a escola de Frankfurt. Já dá até para imaginar a pergunta. No que consistiu a crítica dos filósofos da escola de Frankfurt à cultura pop? Já temos aqui antecipando a possibilidade da questão no momento que a gente vai fazendo a leitura. Para os frankfurtianos, chegamos ao impasse que nos deixa perplexos diante da técnica, apresentada de início como libertadora, e que pode se mostrar, afinal, artífice de uma ordem tecnocrática opressora. Veja que aqui tem uma palavra-chave desse assunto, dessa questão, que é a palavra perplexo. Perplexidade. Que tipo de perplexidade a escola de Frankfurt vai apresentar nos seus textos sobre a questão da tecnologia? Por um lado, o quanto que ela trouxe de facilidades. Veja que se usa até uma palavra excessiva aqui, libertadora. Mas por outro lado, essa é a posição da escola de Frankfurt, o quanto que ela trouxe de controle, o quanto que ela trouxe de opressão. Pronto. O que eu estou fazendo que é, no meu modo de entender, a melhor forma de você se preparar para esse tipo de vestibular, como é o Enem? É você aprender como fazer a leitura da questão. Veja que nesse momento nós já temos todos os elementos necessários para a gente poder agora sim enfrentar o texto. Então está lá o enunciado. Finalmente chegamos ao enunciado, que é onde está contida a pergunta que você vai buscar a resposta. Então diz o enunciado assim, levando em consideração a obra de Andy Warhol, em que ele se inspira na famosa lata de sopa e o texto enunciado, assinale a alternativa que expressa corretamente a relação da arte com a tecnologia industrial, segundo dois dos grandes pensadores da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Pronto, essa é a pergunta. Então, nós temos um encaminhamento, a questão perfeita, a questão muito bem elaborada, com elementos que vão lhe dando pistas, fazendo você construir uma visão, aí juntando com aquilo que você estudou,
para agora procurar a resposta. Então nós temos aqui 5 alternativas, evidente, é o padrão, todo mundo sabe, e você vai procurar aquela que melhor traduz esta visão, né, esta pista já deixada ali no texto das filósofas, de uma tecnologia que, se por um lado ela é boa, por outro lado ela contribui para um certo tipo de controle e opressão da população, daquilo que eles vão chamar de massas. Vamos ver se a gente acha essa informação ali. Veja, a letra A diz: a arte como produto da tecnologia industrial restringe-se às elites. Os interesses econômicos das indústrias estão submetidos ali faltou uma letrinha, a arte e a cultura. A arte produzida pela indústria cultural proporciona poder e satisfação almejados pelo consumo. Os produtos da indústria cultural propiciam, por meio do consumo, a libertação do trabalho. E a letra E, a arte como produto da técnica voltada aos interesses do mercado, visando o consumo. Então, vejam, várias abordagens. Como é que a gente faz essa leitura rapidinho? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas nunca é demais dizer. Você tem que procurar o quê quando você está olhando essas alternativas? Procurar o erro. Lembrando sempre que o erro é aquilo que não pode ser dito. O erro é sempre uma coisa objetiva, objetiva. Não é algo que você acha, não é algo que você pensa que é. Então isso é muito importante, o erro é objetivo. Uma frase, mesmo que ela seja um pouco ambígua, que ela não seja completa, mas se ela não tiver um erro objetivo, ela está certa. Esse é um pulo do gato das questões de marcar X, você saber exatamente o que procurar. Vejam que aqui no caso você já tem a sua aposta, vamos ver? Evidentemente, a resposta certa é a letra E. É aquela em que a arte, né, como produto da técnica, ela é voltada para os interesses do mercado, visando o consumo. É aquilo que esses autores chamaram de cultura de massa, indústria cultural. São várias expressões associadas à Escola de Frankfurt nesta análise entre arte, técnica e consumo. Desses pensadores, um só, Walter Benjamin, é que tinha uma visão menos pessimista. Walter Benjamin, num texto muito importante, talvez você já tenha estudado, que fala sobre a reprodutibilidade técnica, ele faz a seguinte consideração. Por um lado, a reprodutibilidade, ela tira o glamour, né? Tira a aura de uma arte original. É diferente você ter a oportunidade de olhar no museu o quadro da Mona Lisa e você ter uma reprodução na papelaria. Então, sem dúvida, olhar o original, ela tem toda uma carga realmente de emoção, de originalidade, que é única. Porém, por outro lado, diz Walter Benjamin, graças à reprodutibilidade técnica que foi possível fazer as pessoas, de uma maneira geral, quantas são as pessoas que são capazes de ir até o Louvre para ver a Mona Lisa original, também terem acesso a informações. Então há uma compensação. Mas Walter Benjamin é uma voz, neste caso, que é uma exceção. Do jeito que a pergunta foi elaborada, essa crítica da Escola de Frankfurt é exatamente essa, traduzida pela letra E. Tá ok? Então temos aí, esse é um exemplo, lógico que eu fiz isso devagar. Numa prova você não vai perder tanto tempo contando cada uma dessas etapas. O ideal é que você vá mecanizando esse movimento. Leitura do texto de apoio, já vai retirando o texto de apoio, e aí você vai podendo, né, analisar as alternativas já com mais segurança. Vamos fazer esse segundo exemplo assim, mais rapidinho, né, sem ficar marcando cada uma das etapas, mas você já sabendo o que fazer. Então, de novo, nós temos ali as letras pequenas, é um texto de internet, você já percebe claramente, e o assunto já fica ali disposto. Observe, ética, moral, axiologia e valores. Então é um tema sobre ética, sobre moral, você já se antecipa. Vamos procurar então essas informações no pequeno texto, que é um texto de apoio, ainda não está na pergunta. A ética é essencialmente especulativa, não se devendo dela exigir um receituário quanto a formas de viver com sucesso, dado que se preocupa sobretudo com a fundamentação da moral. Então a ética, ela se preocupa sobretudo com a fundamentação da moral. A moral é eminentemente prática, voltada para a ação concreta e real, para um certo saber fazer prático moral e para a aplicação de normas morais consideradas válidas por todos os membros de um determinado grupo social. Veja, você fala assim, ok, do que se trata o texto? Da distinção entre ética e moral e de suas funções. É um texto sobre isso. Então vamos ver agora no enunciado,
né? Como que esse texto se aplica, qual é a pergunta que, afinal de contas, essa questão vai fazer para vocês. Então diz lá, a diferença entre os conceitos ética e moral se refere ao que cada uma das áreas designadas tem por objeto de estudo e prática, o que gerou diferentes abordagens nos pensamentos filosóficos da modernidade e a contemporaneidade, tais como. Então, pronto. Qual é o assunto? Aqui vai a minha segunda dica, que eu acho muito importante. Você só deve olhar as alternativas depois de você compreender exatamente o que a pergunta está perguntando. Aqui, no caso, a pergunta quer saber como é que diversos autores do período moderno e contemporâneo trataram a questão da ética e da moral. Dois conceitos que no texto anterior estavam ali sendo explicados. Então nós temos ali os utilitaristas, nós temos Nietzsche, nós temos Kant, nós temos os existencialistas e nós temos Hannah Arendt. Então veja só, uma questão que exigia que você fosse capaz de ter uma noção de que maneira esses autores ou essas correntes de pensamento, como é o caso do existencialismo e utilitarismo, como que essas correntes de pensamento a trataram da questão da ética. Então era uma questão complexa, uma questão que exigia você ter toda essa fundamentação. Então os utilitaristas desprezam as consequências das ações. Né? Não, né? Ao contrário, né? Para os utilitaristas exatamente é aquilo que, o nome já diz tudo, né? Tudo aquilo que for útil é que é bom. Né? Nietzsche, que definia a liberdade como manifestação do aspecto apolíneo e racional. Não, Nietzsche vai fazer a crítica do pensamento apolíneo, defendendo o lado dionisíaco do ser humano. Kant, que acreditava que somente a razão poderia guiar o ser humano por meio de um fundamento universal e formal. Pronto, chegamos na resposta, é o conceito de imperativo categórico em Kant. Mas só para ver as outras duas, porque que estão erradas. O existencialismo, que investiga o sentido da existência a partir de ideias como bondade divina, esperança e a paciência de tratar com a transcendência. Não, o nome já diz tudo. O existencialismo vai dizer que a essência vem antes, a existência vem antes da essência. Né? Então, portanto, e nem discute essa questão da transcendência. E a banalidade do mal, e Hannah Arendt afirma que ser fruto da capacidade humana de pensar. Não, exatamente o contrário. A banalidade do mal é fruto da irreflexão, de não pensar. Então, é um exemplo de uma questão muito bem elaborada, uma questão em que, em torno de um tema, ética, moral, ela te apresenta 5 correntes e pensadores para cobrar de você a tua capacidade de identificar informações corretas. Isso é muito comum nos vestibulares, ok? Então, ficamos por aqui. Tomara que tenha sido útil. Um abraço a vocês e até a próxima.